Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Instagram do Complexo de Saúde São João de Deus, o complexo de saúde da sua confiança e que não para de crescer. Mais uma vez trazendo para vocês a nossa 10ª edição da Live Saúde em Pauta. Hoje com mais um importante tema, mais um importante profissional que estará daqui a pouco, eu irei anunciar ele daqui a pouquinho, para estar aqui conosco, debatendo mais um importante tema nessa noite calorosa de terça-feira. Terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Falando em calor, desde já, já oriento a todo mundo, se você não tomou água agora ainda depois das 6 horas, está na hora de se hidratar, tá? O meu copinho aqui tá do lado com água, porque a todo momento a gente tem que se hidratar, principalmente devido a esse calor tremendo que tem feito aqui na região centro-oeste de Minas e, claro, em diversas partes do Brasil, chegando a temperaturas a 40 graus, né? Belo Horizonte recentemente chegou a temperatura de 39 graus, um recorde dos últimos 100 anos, né? Então, com isso, nós temos que redobrar o cuidado com a nossa saúde. Então, não se esqueçam de sempre estarem hidratados, ingerindo bastante água, tá bom? Antes de dar seguimento aqui à nossa apresentação do Projeto Saúde em Pauta, daqui a pouquinho eu vou anunciar o nosso convidado de hoje, já gostaria de agradecer a nossa grande parceira Acom, tá? Que está desenvolvendo um projeto muito bacana para a construção da nossa oncopediatria do Hospital do Câncer. Tá? Nós vamos tratar desse assunto mais para frente em detalhes, mas hoje eu tive o prazer de receber aqui um presente para lá de especial do Igor, o gerente lá da Acom. Ele me encaminhou essa camisa maravilhosa do projeto, do qual compartilho com vocês, e agradeço ao Igor, tá, por ter encaminhado esse presente aqui para nós do Complexo de Saúde, especialmente para mim também. Muito bonito. Eu sei que teve alguns gerentes que receberam aí, vieram causar inveja comigo, mas eu também ganhei, né? Essa pessoa tá online, tá assistindo a gente. Muito obrigado a todos vocês que entraram, estão conosco a partir de agora, então, no nosso projeto Saúde em Pauta. Sejam bem-vindos, participem conosco, enviando suas perguntas, suas dúvidas, para serem esclarecidas aqui por nossos profissionais do nosso Complexo de Saúde São João de Deus. Hoje, em especial, nosso convidado, Dr. Robert Amorim, cirurgião vascular, que inclusive atende em nossa clínica de consultório São João de Deus, localizada ali no centro da cidade, de forma bem estratégica, para que toda a população tenha fácil acesso a todos os profissionais do nosso complexo de saúde, profissionais competentes e de extrema credibilidade, certo? Eu vou aqui já autorizar a participação do Dr. Robert, para que ele possa participar conosco. Ele entra aí. Eu gostaria então de anunciar que o tema hoje nosso, que nós vamos trabalhar junto ao Dr. Robert, é com relação a úlceras de membros inferiores, né? Então, o Dr. Robert está aqui conosco já na transmissão, e como eu disse, vocês podem fazer as perguntas aí, participar conosco durante toda essa transmissão, que vai até às 20 horas e 30 minutos. Então, é uma hora de muito conhecimento compartilhado por nossos profissionais. Antes de dar boa noite e boas-vindas para o Dr. Robert, que já está conosco aí na transmissão, queria destacar e agradecer mais uma vez, em nome de toda a diretoria do Complexo de Saúde, né, a senhora Elisa Regina Guimarães, nossa diretora-presidente, o Dr. André Valer, nosso diretor administrativo jurídico, por todos os profissionais que já passaram aqui, doutora Shirley Menezes, doutor Ione Matar, a doutora Marina Neves, doutor Lucas Fragoso e o Claudemiro Neto, já participou 2 vezes conosco, a doutora Ana Paula Coimbra Israel, nossa cirurgiã torácica, doutora Mar Lopes Cansado, que foi um convidado especial, doutora Nayara Gonçalves, junto ao time de cuidados paliativos, novo serviço que está sendo ofertado pelo Complexo de Saúde, doutora Fernanda Elias, doutora Fernanda Chaves, doutor Vinícius Azevedo, todos eles trouxeram muito conhecimento aqui para nós durante o nosso projeto Saúde em Pauta, que é realizado todas as terças-feiras às 19h30, certo? Então, agora nós começamos nosso bate-papo de hoje com o Dr. Robert Amorim, nosso cirurgião vascular. Dr. Robert, muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso projeto Saúde em Pauta. Boa noite, Rubens. Obrigado pelo convite. Extremamente lisonjeado de fazer parte desse time que fez todas essas lives aí para trás. Tentar trazer um pouquinho do mundo da vascular, né? A gente que já está aí há um tempinho no São João de Deus, junto com a equipe, tentar tirar umas dúvidas, falar desse assunto que é muito importante. Com certeza. A vascular, inclusive, que é uma especialidade que tem se destacando cada vez mais aqui no nosso complexo de saúde,
porque tem realizado alguns procedimentos que raramente são realizados em hospitais do interior de Minas, né? Geralmente só em grandes centros ou até mesmo fora do país. Então, eu gostaria depois que você pudesse comentar um pouquinho a respeito desses procedimentos de forma bem superficial, porque eu sei que o nosso tema hoje ele é bem extenso no que tange a questão de comentários, né, a respeito de esclarecimento de dúvidas para todo mundo, mas no Uhum. final, por gentileza, se puder, nos fale um pouquinho sobre isso. Mas para Claro. começar o nosso bate-papo, queria que você se apresentasse um pouco. Você tem um pouco da raiz lá de Lagoa da Prata, né, no qual também eu sou natural de lá, então eu gostaria que você falasse um pouco mais aí. Seus pais são de lá também, né? Sim, sim. Bem, como o Rubens já falou, meu nome é Robert. Eu sou médico formado pelo FMG. Fiz minha residência de cirurgia geral pelo Instituto Mário Pena. Logo após, já emendei na residência de cirurgia vascular pelo Hospital João 23, de pronto-socorro de Belo Horizonte, e Hospital Felício Roxo. Sim, tem um sangue lagopratense correndo na veia. Meu pai, minha família toda do meu pai é de Lagoa da Prata, minha mãe é de Belo Horizonte, por isso que eu sou natural de Belo Horizonte, mas é importante a gente voltar à raiz, né? Tanto em Lagoa da Prata, no qual eu estou hoje, do Divinópolis e Belo Horizonte, que fazem parte, né, não só da região, mas tem muitos laços com a região. Sim, com certeza. Eu também, quase toda semana, eu estou lá em Lagoa da Prata, terrinha boa, quente também, né? É Mas igual muito de plano, Divinópolis. muito gostoso de passear. Aí em Lagoa da Prata, inclusive, estava chegando a 41 graus há um tempo atrás. Então, assim, aí é bem quente de fato, né? Nós estamos acostumados com isso, apesar de estar Confortável. tão próximo de Divinópolis. Doutor Robert, então vamos começar então com a nossa pauta, né? Que nós Uhum. estabelecemos aqui para essa noite. E caso vocês, internautas, tenham alguma dúvida, podem fazer suas perguntas através aí do nosso chat, que está logo abaixo aí do vídeo, para que a gente possa esclarecer, tá ok? Primeiramente, eu gostaria que você explicasse o que seria essas úlceras de membros inferiores. Então, Rubens, a gente gosta de nome bonito em medicina, né? Mas úlceras de membros inferiores nada mais é que feridas que aparecem nas pernas, pés, geralmente tornozelos dos pacientes, sabe? Até porque ficar falando ferida também não é muito agradável, né? Gera certo estigma nos pacientes. Mas úlceras de membros inferiores são feridas nas pernas, ou tornozelos, ou dedos dos pés, que são os locais mais comuns, e que têm, né, diversas etiologias, que a gente vai conversar um pouquinho sobre elas também. Perfeito. E quais são esses tipos de úlceras que existem e quais são os fatores de risco dela para o ser humano? Então, Luiz, aí nós vamos para a parte extensa da conversa, né? Porque nós temos vários tipos de feridas. O paciente, quando ele chega no consultório do cirurgião vascular, o diagnóstico ele é diferencial, né? Ele tem que ser levado em consideração, porque são várias doenças que causam úlceras em membros inferiores. Vamos começar com o que mais aparece, que são úlceras venosas, né? As úlceras venosas elas são decorrentes de estadios avançados da doença venosa crônica. Às vezes a paciente, lá no começo da doença, o que ela tinha eram pequenas varizes, tinha um incômodo estético, não ligava muito para aquilo, mas a doença venosa crônica ela é progressiva, e o nome já diz, é crônica. Então, ela se arrasta, ela é por longa data, não é uma doença que tem cura, é uma doença que tem tratamento, controle, mas cura não tem. E nos estágios mais avançados da doença venosa, o sangue, quando fica parado muito tempo lá embaixo, pode gerar feridas. Então, a gente já tem uma primeira causa, as causas venosas. Outras causas que a gente tem, úlceras arteriais. Aí nós estamos falando de, ao invés das veias, das artérias. As veias são responsáveis por levar o sangue de volta para o coração. As artérias são responsáveis por levar o sangue do coração para os membros. Então, quando você tem alguma obstrução nessas veias, né, nessas artérias, desculpa, e o sangue não chega, podem ocorrer úlceras. Então, a gente já falou de artérias, veias. Trauma. Sim. Então, outra etiologia dessas úlceras. Às vezes o paciente machuca, né? E pode ter algumas outras doenças de base por baixo que pioram esse machucado, né? Existem também os traumas que, por serem muito extensos, às vezes infectam. Então, também geram feridas em membros inferiores. Outra doença que a gente também cursa com feridas de membro inferior, leishmaniose.
é um diagnóstico diferencial importante. Às vezes o mosquito pique, no local que o mosquito pique, geralmente é em membro inferior, que eles têm um certo tropismo, uma preferência por picar as pernas, abre uma pequena úlcera no local da picada. Então, também ajuda no diagnóstico diferencial. Outra causa de úlcera de membro inferior, pioderma gangrenoso. É uma doença que atua muito no tecido subcutâneo. É uma doença inflamatória. O linfedema também causa úlceras de membros inferiores. Linfedema, geralmente você vê aqueles pacientes que têm a perna muito inchada, a pele fica parecendo uma casca de laranja. Esses pacientes tendem a abrir ferida com um certo tempo se não existe controle. Outra causa também é o próprio descontrole da pressão arterial. Pacientes hipertensos, muito hipertensos, podem sim, não é tão comum, mas podem apresentar úlceras em membros inferiores. E essas úlceras são pequenas e muito dolorosas. Interessante você falar isso. Apesar de então ser raro, acontece. Pode acontecer a pessoa que tem pressão alta. Sim, sim. Às vezes ela não tem obstrução nas artérias nos membros inferiores, que a hipertensão é um fator de risco, mas pela mera hipertensão, um descontrole, você pode gerar uma ferida em membro inferior também. Então, a importância de você controlar fatores de risco também. Muito interessante. Essa aí eu confesso que eu não sabia, né? Apesar de ser raro, mas eu não sabia. E tem mais Sim. alguma outra? Nossos diagnósticos são extensos, mas eu acho que os mais prevalentes e os mais relevantes, eu acho que são os que eu citei. É claro que quando você tem alguma ferida, seja por trauma e o paciente é diabético, aí nós estamos falando de outra entidade. Aí chama-se Sim. pé diabético, né? O pé diabético, o paciente cursa com alterações não só nos vasos sanguíneos, mas como também alterações nos nervos. Então, o paciente ele perde um pouco da sensibilidade da planta do pé, o que possibilita ele machucar e não notar. Aí, geralmente, essa ferida infecta, né? E aí nós estamos falando de úlceras grandes, nós estamos falando de problemas um pouco mais graves. O pé diabético ele pode ser somente neuropático, ou seja, afetar só os nervos, e aí ele tem essa perda de sensibilidade, a ferida, a dificuldade de cicatrização, ou ele pode ser um pé diabético que a gente chama de misto, que aí nós estamos falando de um pé que não tem a sensibilidade, por conta da neuropatia, e ele ainda causa ainda problemas de circulação. Aí, geralmente, o diabetes ele agride as artérias abaixo do joelho dos pacientes, dificultando a chegada do sangue e até da cicatrização dessas lesões. Certo. E é uma curiosidade minha. Você participa, você tem algum vínculo com a nossa equipe de cuidado de feridas? Na verdade, ainda não, mas isso faz parte de um projeto que nós estamos desenvolvendo dentro da equipe da cirurgia vascular, até porque, como você mesmo citou, o serviço tem crescido, né? Tanto em volume Esse- quanto em modernidade do tipo de cirurgia que a gente tem feito. Junto também é um trabalho que tem sido feito à diretoria, e isso está sim na pauta, porque ferida geralmente tem que estar associada à cirurgião vascular de um jeito ou de outro, seja por diagnóstico diferencial, ou seja, até para o cirurgião vascular falar assim, olha, não, isso aqui é uma patologia que não sai, né, que sai do escopo da cirurgia vascular, mas até porque a maioria grande dos pacientes tem alguma repercussão vascular nessas feridas. Perfeito, ótimo. Aproveito a ocasião já para registrar a presença de algumas pessoas que estão conosco aqui. O doutor Ricardo Okawa, ele entrou agora há pouco, inclusive estou pensando aqui em já agendar com ele, para que ele possa falar em detalhes a respeito de toda essa tecnologia que ele está trazendo junto a toda a equipe da Vascular para o nosso complexo de saúde, porque nós estamos nos tornando cada vez mais referência nacional, principalmente com essas várias procedimentos que estão sendo realizados aqui no nosso hospital. Inclusive, hoje, nós divulgamos o procedimento de uma TAV no nosso Instagram. Você que está nos assistindo, mas ainda não pôde ler a matéria, está lá no nosso Instagram. Vocês podem conferir aí, que tem imagem e tem também o texto. Talvez a gente possa até envolver o Dr. Ricardo Okawa nas próximas aí, para que a gente possa transmitir todas as informações a respeito desse assunto. O Dr. Ricardo já apoiou e está conosco, lá, ó, contem comigo. Muito obrigado, doutor Ricardo. Não, Registrar também a presença do doutor André Valer. Ele disse aqui que mais uma excelente live que nos enche de orgulho. Obrigado, doutor Robert. Está te agradecendo aí. Muito obrigado também, André, por estar conosco. Obrigado, André. O Miguel
sempre está conosco. O Miguel é o nosso fã mirim, sabe, doutor Robert? Ele está sempre assistindo conosco a transmissão e ele sempre pede um abraço. Então, um abraço para você, viu, Miguel? Para você e para a Vanusa, tá bom? Sempre participando aqui conosco. Você gostaria de falar algo? Desculpa, eu te Não, cortei. isso, é só agradecer mesmo, porque sob a liderança do Ricardo, a gente realmente tem trazido algumas coisas bem modernas para a equipe de cirurgia vascular, né? Eu sou o caçula da equipe, né? Entrei há menos tempo, Sim. mas o trabalho que tem sido feito é incrível e não deixa a desejar em nada a outros centros. A ideia é justamente essa, sabe, Rubens? Não tem necessidade, com o nível de tecnologia e complexidade que a gente tem aqui, do paciente deslocar para Belo Horizonte para se tratar. Então, eu acho que a ideia hoje em medicina é descentralização. BH não tem recurso para comportar tanta gente, né? O sistema de saúde ele tem que ser descentralizado, o paciente tem que ter opções para se tratar próximo à cidade natal dele. E a gente pensa em Divinópolis, Divinópolis drena a região inteira, Centro-Oeste inteiro drena para Divinópolis. Então, não tem porquê esse paciente deslocar para Belo Horizonte. Nós temos expertise, nós temos know-how, nós temos tecnologia, então agora é hora de aplicar. Exatamente. Temos os profissionais totalmente qualificados para isso, todos os equipamentos necessários, né? Parcerias e parcerias grandes, né? Junto à equipe de vascular. Então, assim, temos que aproveitar disso, né? E serem beneficiados mesmo com isso. Então, as pessoas que estão na região, procurem sempre o nosso complexo de saúde. Daqui a pouco a gente fala sobre a clínica de consultórios, que é talvez o primeiro passo, né? Para que a pessoa possa realizar os procedimentos aqui. Está sempre fazendo o seu check-up, né, do coração principalmente, porque qualquer problema aqui mesmo no nosso complexo de saúde nós temos competência, nós temos todos os equipamentos para isso, né, doutor Robert? Perfeito. Bom, o doutor Ricardo Ocal ainda disse aqui, grande parte do mérito é compartilhado com essa equipe, jovem e bem formada, da cirurgia vascular. Muito bem, doutor Ricardo. Isso aí. Vamos para mais uma pergunta aqui, então, da nossa pauta de hoje, sobre os aspectos clínicos e como elas se apresentam. Gostaria que você pudesse falar um pouco mais para a gente sobre isso. Então, quando o paciente chega, Rubens, é importante se fazer um diagnóstico clínico bem feito dessa úlcera, porque ela já dá dicas para a gente de qual pode ser o problema que está associado, né? Então, quando você tem uma úlcera venosa, ela geralmente está localizada nos maléolos, ou seja, nome bonito para tornozelo, né? Geralmente na região interna do tornozelo. Porque nós consideramos que nós temos dois maléolos, né? Um que fica para fora do tornozelo, um para dentro, então geralmente é na parte de dentro da perna. Então, essa localização e o aspecto da úlcera também ajudam a gente a diagnosticar. A úlcera hipertensiva, ela geralmente é uma úlcera pequena, com as bordas e às vezes o centro necrótico, ou seja, tem necrose, tecido preto dentro da úlcera, e ela é uma úlcera extremamente dolorosa e incompatível com o tamanho dela, porque você vê, às vezes ela tem ali 2, 3 centímetros de diâmetro, mas a dor que o paciente tem é absurda. Então isso também ajuda a gente na clínica a diagnosticar. O pé diabético já é um pouco diferente. O pé diabético é as úlceras arteriais, né? Quando você tem o pé diabético, geralmente a gente apresenta com a gangrena dos dedos, mais distal, que é onde começa o problema. Ele vai mostrando pra gente que às vezes o problema tá lá em cima, mas a ponta do iceberg é aquilo ali. Às vezes o paciente assusta, não, mas só tô com uma lesão no dedo e você tá falando comigo que meu problema é lá perto da virilha? É perto da virilha, porque o sangue demora a chegar onde? No último ponto, que é o dedo, né? E às vezes tem as feridas também causadas por trauma dentro do pé diabético, mas são feridas que têm um aspecto mais infeccioso. A ferida geralmente é mais úmida, ela é mais secretiva. E quando você tem uma úlcera ou uma ferida arterial, propriamente dita, por obstrução e não está associada ao pé diabético, geralmente a gente apresenta com uma necrose seca, ou seja, o dedo vai ficando mumificado, ele vai ficando preto, fino, seco, vai realmente como se fosse perdendo a carne, chegando muito próximo ao. Então, isso também ajuda a gente no diagnóstico. A úlcera por leishmaniose é uma úlcera que geralmente fica próximo ao tornozelo, pequena e com a borda dela um pouco mais elevada, mais fofinha. Então, isso também ajuda. E o leito dela é um leito limpo, diferentemente da úlcera hipertensiva, que tem um leito necrótico.
Sim. Deixa eu ver se está faltando mais alguma aqui. O pioderma gangrenoso. O pioderma gangrenoso é um diagnóstico diferencial importante com as úlceras venosas, mas o exudato, ou seja, o líquido que sai dela, ele é um pouco mais prateado e ele geralmente não corresponde bem aos tratamentos que a gente faz para a úlcera venosa. Então, muitas vezes se confunde, mas aí às vezes a gente inicia o tratamento que a gente esperava ter uma resposta, essa resposta não vem. Então, acaba que a gente pensa nisso também. Lembrando aqui, outra causa de úlcera, vasculite. Pacientes que têm doenças inflamatórias nas artérias. Isso é uma doença geralmente autoimune, ou seja, o seu próprio corpo atacando o seu corpo. É mais comum em mulheres de idade mais jovem. E pode cursar com algumas feridas. Também são feridas que elas são um pouco diferentes das outras feridas que eu já citei. Elas são mais avermelhadas, geralmente estão associadas a alguma má formação dos vasos. A paciente apresenta isso às vezes mais jovem, ela já começa a ter repercussões mais jovens. Então, assim, paciente jovem, mulher, que chega no consultório com a ferida, tem que acender a lâmpada e pensar nisso também. Então, assim, os aspectos clínicos, eles vão te guiando para certos tipos de exame, os fatores de risco vão te guiando para certos tipos de exame para você fechar esse diagnóstico e tratar de forma adequada. Certo. E é possível identificar de forma antecipada para prevenção dessas úlceras em membros inferiores, doutor? Aí nós estamos falando muito de fatores de risco, né, Rubens? Nós temos que pensar que o paciente com doença venosa crônica, né, igual eu falei, às vezes ele aparece com um vasinho, às vezes vai no consultório porque, tô com essa veia aqui, ela tá me incomodando, queria fazer uma aplicação de varizes. Mas aí você vai Uhum. conversando com a pessoa, ela fala assim, não, mas durante o dia eu vou trabalhar, minha perna dói, de vez em quando minha perna incha. Aí a gente já tem que lançar a mão no diagnóstico mais apurado. Não é só um vasinho. Eu costumo falar no consultório com as pacientes que quando ela tá vendo aquele, nossa perna é como se fosse uma árvore. Você tá vendo aquele vasinho ali, que é vasinho a folha. Às vezes você acha que a folha tá com problema, mas o problema tá no caule. Se você trata a folha, a próxima folha que vai nascer também é defeituosa. Então, Sim. a gente tem que sempre fazer um diagnóstico apurado, prestar atenção nos fatores de risco dos pacientes, para a gente pensar em prevenção. Então, um paciente que tem doença arterial, não necessariamente ele começa com ferida. Ele começa mancando. Ele vai andar na padaria, aí ele tem que parar, porque a dor na panturrilha dele começa, e aí ele vai, para, fica uns 5 minutos parado, a dor melhora. Aí ele volta a andar, depois que ele volta a andar, anda mais um quarteirão, a perna dói novamente. É como se fosse uma angina no peito, só que na perna. Porque o sangue não chega. E o sangue não chega na hora que você está usando o músculo. Você está andando, ele está trabalhando mais, você está demandando dele, e o sangue não chega para molhar ele, não chega para irrigar ele. Então, se o sangue não chega, o oxigênio não chega. O oxigênio não chega, dor. Então, aí ele para. Na hora que ele para, o que acontece? A demanda do músculo dele cai e aquele suprimento de sangue que está chegando ali torna-se suficiente novamente. Então, a gente já tem que ficar atentando para as coisas, porque ferida, geralmente, é a linha final de algo que você poderia ter previsto. Sim. Quando a gente vê a ferida, nós estamos atrasados. Tanto eu quanto o paciente. Certo. Por isso, então, a necessidade de fazer um acompanhamento frequente, né? Tá sempre consultando aí seu médico, para que ele possa identificar o quanto antes, e aí você entrar no aspecto de prevenção, né? Para que possa ser identificado o quanto antes, ser diagnosticado o quanto antes esse problema. Perfeitamente. Ok. Aproveitando a participação aqui também da Elisa, ela reitera, né, aquilo que a gente vem falando a respeito da transmissão, né, como que a nossa equipe de vascular está se despontando cada vez mais a nível nacional, trazendo procedimentos aqui que durante toda a história do hospital, 52 anos de história do hospital, nós nunca realizamos e que às vezes são realizados até em grandes centros, né, ou até mesmo fora do país. Ela disse aqui, nossa equipe vascular está cada vez mais ampliando sua atuação. Até endovascular está sendo feita. E ela aproveita para perguntar, doutor Roberto, a questão de problemas com varizes é hereditário? Excelente pergunta. Sim, tem um componente hereditário muito importante. A gente costuma falar que, né, a gente chega no consultório, a paciente chega, ela reclama, é uma das primeiras perguntas que eu faço, na família tem alguém? E, assim,
95% das vezes tem alguém. Porque o componente hereditário é muito importante. Os fatores genéticos são muito preponderantes na doença venosa. Muito preponderantes. Então, eu costumo falar que se a gente está ali brigando para tratar essas vezes, seu corpo está brigando para fazer outras defeituosas. Não só os fatores hereditários, mas como questões hormonais. Tanto é que você pode notar que às vezes grávidas aumentam bastante a questão de varizes, porque os hormônios da gravidez elevados ajudam a enfraquecer a parede das veias. Aumento de peso, e aí para uma questão física mesmo. O peso abdominal comprime a região das pernas e o retorno venoso piora. Aí nós estamos falando de um problema físico, né? Então, olha aí, ó, hormônios, questões hereditárias, peso. Então, atividade física é fundamental nesses casos. Você tem que brigar contra a sua origem, né? Basicamente é isso. Perfeito. Aí ele está justificando aqui a pergunta dela, porque, segundo ela, a mãe dela tem sérios problemas, mas ela não tem nada, nem vasinhos, diz ela. Mas estou envelhecendo e esse cenário pode mudar? Aí eles falando que está envelhecendo. Gente, continua a mesma pessoa de anos atrás. Aí ela pergunta se esse cenário pode mudar. Pode mudar. Medicina, a gente costuma falar que não é matemática, não é uma ciência exata, né? Você tem uma Sim. preponderância importante dos fatores hereditários, mas não quer dizer que porque minha mãe tem, eu tenho que ter. Ela Uhum. tem que ter mais atenção. Isso eu já posso te falar. Ela tem que ficar mais atenta. Por exemplo, eu na minha família, eu não tenho. Meus pais não têm, meus avós não têm. Agora, se eu tivesse, é atenção. É realmente bastante atenção. Perfeito. Eles, obrigado pela participação e pelo comentário final aí, tá bom? Vamos agora para a pergunta da Mati Delazeri. Ela está perguntando aqui a questão da úlcera na artéria. É relacionada com o entupimento da mesma? Sim, sim. Nós temos uma classificação de doença arterial obstrutiva periférica, o nome é grande, mas esse é o nome completo da doença. Doença, e ela explica muito o que é, né? Doença arterial obstrutiva periférica, ou seja, obstrução nos vasos. Ela é causada por forma de placas de cálcio, gordura, nas artérias que vão diminuindo. Se você tinha um tubo que era desse tamanho, ele vai diminuindo o calibre dele, ou seja, o sangue passa a não chegar de forma adequada. Seu pé começa a ficar frio, começa a ter dor. Se você machuca ele por algum motivo, vamos supor, pisei num prego, ok? Aquela ferida que no indivíduo que tem o seu suprimento sanguíneo normal fecha aí com 2, 3 dias, o sangue não chega, não começa a cicatrizar, a ferida vai ficando, vai ficando, vai ficando, você começa com infecção, necrose, tudo isso porque o sangue não chega, né? Os pacientes, às vezes uma própria rachadura na pele por conta de uma frieira, num paciente que você não tem o sangue chegando lá, a bactéria entra, quem vai combater essa infecção? O sangue não chega, os seus glóbulos brancos que são responsáveis pela defesa não estão lá, até o antibiótico que a gente dá tem dificuldade de chegar. Então, é realmente difícil. Quando você tem obstrução em artéria, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de. Obviamente que quando o paciente chega com a lesão, a gente tem que tratar a infecção, fazer curativos, e a gente vai conversar um pouco mais disso para frente, mas a gente tem que restabelecer o fluxo sanguíneo para o pé desse paciente. Porque sangue é vida, e se não tem sangue, o tecido morre. E aí nós estamos falando daquelas coisas indesejadas que a gente não gosta de falar, amputações, né? É realmente um caso fim de linha, é mais grave. Quando a gente não consegue revascularizar, é porque às vezes a artéria não tem possibilidade. Tem vários meios da gente fazer essa revascularização, mas a gente precisa de uma artéria lá embaixo que esteja aberta. Ou então a Certo. gente vai conseguir abrir ela por meio endovascular, que a gente vai conversar um pouco. Perfeito, ok. Então tá aí respondido então a pergunta do Matheus. Ele que justificou aqui o perfil dele, Mati de Lazeri, mas ele se chama Matheus. Queria agradecer a participação também do perfil da O2 Hiperbárica, né, nossa nova parceira aí do Complexo de Saúde. Daqui a pouquinho, Lídia, eu vou fazer sua pergunta, tá bom? Eu preciso agora seguir aqui com a pauta que nós estabelecemos, porque estamos com muitas participações aí com o Dr. Robert hoje, trazendo o tema sobre úlceras em membros inferiores.
Doutor Robert, então, quando devo procurar um cirurgião vascular? A gente já falou um pouco sobre isso, mas Sim. vamos destacar ainda mais, né? É, Quando então, o paciente deve procurar o médico, o cirurgião vascular? ó, basicamente, apareceu uma ferida, tem que ir. Vamos começar daí. Mas, o que que acontece? Além da úlcera por si, né, estimular o paciente a ir ao consultório, existem algumas complicações, como infecções. Essa infecção pode atingir o sangue, o paciente pode ter uma infecção generalizada, né? Além disso, quando comparecer naqueles sintomas que eu falei atrás. O paciente está começando a dar sinais, essa é a hora. É muito melhor prevenir ou tratar cedo do que remediar tarde. Porque às vezes o remédio é amargo. E pode ser Sim, realmente sim. amargo. Então, assim, se o paciente está já com essas dores na perna, o paciente está, até puxando um pouquinho da pergunta que eu li aqui, acho que é da Lídia, salvo engano. O paciente já está começando a mancar para andar até a padaria ou para fazer as suas atividades diárias. Isso já é um sinal que talvez o sangue não esteja chegando lá. Então, a gente já tem que fazer um diagnóstico mais precoce. No caso de pacientes jovens, por exemplo, igual eu conversei das vasculites, aí é um pouco diferente. Os pacientes têm muitos sintomas, e não só relacionados às úlceras de membros inferiores. Por ser uma doença autoimune, o corpo demonstra outras reações. São inúmeras doenças que causam vasculite. Não dá para a gente entrar na seara delas aqui, porque realmente cada uma tem suas particularidades e tipos de vasos que elas atacam. Mas geralmente a paciente tem muitos mais sintomas que isso. Apresentam manchas vermelhas pelo corpo, ou até mesmo outras doenças autoimunes. Bacana, ok. Vou aqui registrar a presença mais uma vez da O2 Hiperbárica, elogiando a nossa transmissão, agradecendo pela participação aí do Dr. Robert. Parabéns pela entrevista. Ótima iniciativa do Complexo de Saúde. Muito obrigado à O2 Hiperbárica, nossa grande parceira aí, nossa mais nova parceira, chegando agora, que está aí conosco. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Vamos falar agora a respeito das complicações. Quais as possíveis complicações a respeito dessas úlceras? A gente puxou um pouquinho e eu vou retomar também. Além dos quadros infecciosos, né, que eu falei que eles podem atingir sangue, o paciente pode ter uma infecção generalizada, a gente cursa com perda tecidual, ou seja, perde-se tecido do pé, perde-se tecido das pernas. Às vezes o tratamento é muito complexo e a gente não consegue ter um tratamento ótimo, ou seja, o mundo dos sonhos é a gente revascularizar o paciente ou comprimir o paciente, tratar essa ferida do paciente com curativos, essa ferida fechar e ficar ótimo. Mas tem paciente que infelizmente evolui mal, né? Tem pacientes que aumentam o risco de trombose, no caso das úlceras venosas, por estase, ou seja, parada do sangue. Tem pacientes que vão evoluir, infelizmente, para amputações. Muitos pacientes chegam para a gente já com um quadro tardio e a gente não consegue revascularizar. Nos outros tipos de úlceras, por exemplo, no caso né, é claro que eu puxei um pouco para o meu lado, né, mas no caso da leishmaniose, por exemplo, a leishmaniose é cutânea e tegumentar, que a gente chama, ela pode dar úlceras ao longo do corpo. Né? É uma doença muito antiga, tem tratamento, mas se não ficar atento, ataca outros órgãos também. Em relação às vasculites, precisa-se de um controle importante, né? Porque causam crises de dores importantes, podem causar aneurismas, e aneurisma numa artéria inflamada com vasculite e é complicado de tratar também, porque querendo ou não, você vai colocar mais material lá dentro da artéria, uma artéria que está inflamada, então o ideal é você fazer um controle ideal dessa tempestade inflamatória que o paciente com vasculite tem. Então, você vê que a gente está falando, na hora que a gente coloca úlceras de membros inferiores, a gente fala um pouquinho, mas o tema ele é tão extenso, é tanta doença que pode cursar com ferida, tantas passam pela gente, tantas não passam pela gente. E isso ainda assim, uma coisa importante que eu esqueci de mencionar, outro tipo de úlcera de membro inferior. O pessoal da ACOM sabe muito bem disso. Câncer de pele. Causa Ah, sim.
Causa também. Carcinoma espinocelular, carcinoma basocelular, são diagnósticos diferenciais importantes de úlceras de membros inferiores. Foge um pouco da nossa alçada, mas também chega no consultório. E porque o paciente está com... Esse tipo de calor deve ser mais incidente ainda esse caso, né? Ué, com certeza. A proteção é importante. O pessoal tem pele mais branca. E aí nós não estamos falando só do melanoma, né? Porque o melanoma ele é mais agressivo, mas ele não cursa tanto com a úlcera de pele. O que cursa tanto com a úlcera de pele é o carcinoma espino e o baso celular. Mas exposição solar nisso aí, ainda mais em Divinópolis, Lagoa da Prata, é terrível. Então tem realmente que cuidar. Eu tenho uma pele um pouquinho mais morena, mas mesmo assim, é protetor todo dia, gente. Não tem condição. Tem que passar mesmo. Com certeza, proteção é sempre importante. Também a questão do tempo seco também tem essa influência, doutor? Até que não tanto. Até que não tanto. Não. É pior um pouco para a questão da umidade mesmo do membro inferior, né? A pele fica ressecada, aumenta o índice de rachadura. Nesses pacientes que já têm esses complicatórios, pode evoluir mal. É questão de vigilância mesmo. Hidratação da pele também é muito importante nesse caso. Perfeito, perfeito. Nós falamos um pouquinho, então, a respeito dessa questão da prevenção, né? Que assim que perceber alguma ferida aí em membros inferiores, para procurar imediatamente o médico. E aí, diante dessa primeira consulta, diante do diagnóstico fechado, quais são os tratamentos que existem, quais os tratamentos que estão disponíveis hoje para o tratamento dessas úlceras de membros inferiores? Certo. Vamos lá. Úlceras venosas, varizes, compressão, ou seja, aquela meia de compressão que todo mundo odeia, que você vê sua avó usando, bege, vazada na frente do pé, aquilo é um santo remédio. Aquilo é um santo remédio. Trata? Não. Mas comprime a veia. Melhora a bomba de compressão da panturrilha. Úlcera venosa, se você não apertar, ela não fecha. Não tem jeito, não tem milagre. Às vezes a gente usa meias de 20, 30 milímetros de mercúrio, às vezes 30, 40 milímetros de mercúrio, isso é uma medida de pressão. Não só a compressão, mas também o tratamento da doença de base, que às vezes o paciente tem um refluxo de safena, nós estamos falando de cirurgia de varizes, ou aplicação de espumas. Aplicação de espuma para paciente com ferida é algo muito interessante. Mesmo pela capilaridade, né? Porque a gente funciona dentro da veia e coloca a substância lá dentro e ela, diferentemente da cirurgia, que a gente, né, a gente retira a veia, no caso da espuma ela é menos invasiva. Então, e a espuma toma conta do leito venoso inteiro, ela chega até todos os vasos, a úlcera fecha de uma forma muito veloz. Em relação à úlcera arterial, qual que é o principal fator para ela fechar? Sangue. Então a gente tem que devolver sangue para esse paciente. Alguns pacientes têm obstruções muito longas, né? Porque por sermos indivíduos que andamos em duas patas, a gente sofreu algumas coisas, algumas alterações, os vasos da perna são muito longos. Então pacientes têm algumas obstruções longas que às vezes nós não conseguimos tratar de forma endovascular. Quando conseguimos, aí o tratamento é um pouco menos invasivo. A gente geralmente faz uma punção na artéria da perna, entra com o material e o catéter, e lá a gente dilata essa placa de gordura e cálcio. Às vezes temos que colocar, igual o stent do coração, a gente põe na perna, para justamente manter essa dilatação que a gente fez. Quando as oclusões são muito longas, aí nós passamos para cirurgias abertas. O que a gente faz? Às vezes usando safena ou a prótese a gente faz uma ponte. A gente liga um local que tem sangue, que não está obstruído na perna, até a gente pula essa obstrução, cria um novo caminho e liga lá embaixo numa artéria possível doadora. Ou seja, por isso que eu falei, tem que estar aberta. A gente pode até pular a obstrução, mas se está tudo fechado lá para baixo, a situação é um pouco pior. Então a gente pula essa obstrução e leva sangue até próximo do pé. Isso ajuda a cicatrizar a ferida também. No caso de leishmaniose, aí estou falando um pouco na área dos infectos, tem as medicações para serem tratadas. O pioderma gangrenoso responde muito bem a corticoides, tá? As vasculites também, porque se você tem que tratar a tempestade inflamatória que o paciente com vasculite tem. E além disso tudo que eu conversei, a úlcera hipertensiva, controle dessa pressão, que é muito importante. Além disso, desbridamento, ou seja, a gente tem que fazer raspagem precoce nessa ferida, biópsia para confirmar o diagnóstico e depois, assim que possível, um enxerto precoce de pele. Isso ajuda a facilitar muito a cicatrização desses pacientes. E além de tudo, é importante a gente falar também,
os curativos fazem parte fundamental do tratamento de feridas. Hoje, se você colocar uma lista de curativos, o que a gente tem de curativo? É 1 milhão de substâncias, 1 milhão de apresentações. Nós temos substâncias para diminuir quantidade de secreção, nós temos substâncias para diminuir quantidade de infecção, nós temos substâncias para preencher locais, úlceras que são mais profundas, a gente coloca o material, preenche o local. Além disso, nós temos tratamento a vácuo. Isso é uma modernidade, algo sensacional. A ferida, às vezes, ela é muito profunda, já está revascularizada, ou seja, o cirurgião vascular já foi lá, restabeleceu o fluxo para aquele lugar. A gente põe uma espuma que ela é embebida em prata, ajuda muito em questão de infecção. Essa espuma vem logo depois por cima, como se fosse um contact por cima. Vou explicar assim que fica mais fácil. E logo depois a gente conecta o aparelho a vácuo e ele faz uma sucção contínua. Essa sucção contínua deixa a ferida limpa, deixa a ferida seca e ela superficializa muito mais rápido. Se é uma ferida muito profunda, às vezes com 2 ciclos de vácuo, demora aí 1, 2 semanas, o tanto que essa ferida que estava funda superficializa e facilita o trabalho da gente, é sensacional. A tecnologia de curativo hoje ela evoluiu demais, Rubens. Demais, demais, demais. E temos curativos muito bons mesmo. As feridas fecham mais cedo. É claro que, igual eu falei, quando nós estamos falando de úlcera arterial, primeira coisa que tem que chegar é o sangue. Aí os curativos atuam bem. Porque não adianta, você pode colocar até água benta lá na ferida, se o sangue não estiver chegando, não fecha. Não tem jeito. Agora, nas úlceras venosas, igual eu falei, compressão é muito importante e tem todos esses outros curativos também que a gente pode utilizar. Eu acho que eu cobri muita coisa aqui, mas é porque realmente os tratamentos são muito complexos e tem muitas opções. Bacana, bacana. A Lídia, né, tá perguntando aí pra gente a respeito dessa meia compressora, não é isso? A meia compressiva, ela deve ser usada como prevenção, mesmo sem fatores de risco? Olha, ela é interessante, ela é bem interessante como prevenção, mas ela deve ser prescrita por um médico. Por quê? Ela também tem contraindicações. Tá? A paciente tem que ser avaliada se ela pode utilizar meia ou não. Existem alguns casos que a gente não prescreve meia, entendeu? Mas te falo assim, eu, por exemplo, que não tenho fator de risco, eu uso para operar. Mas eu não tenho fator de risco, é tudo avaliadinho, tudo certinho. Mas às vezes a gente entra em cirurgias lá no São João de 6, 7 horas de duração, se você não tá com a meia, na hora que termina o dia, a perna tá doendo. É complicado. É um caso específico aí de vocês, né? Você tem que se cuidar também. Perfeito. Gostaria que você falasse um pouco agora a respeito da medicina hiperbárica e essa ligação com a questão da úlcera dos membros inferiores. Sim, aproveitar também, né, que o pessoal da O2 esteve aí, participou um pouquinho, parceiros da gente. Medicina hiperbárica é uma grata surpresa, né? Tem crescido muito nos últimos anos. Ela consiste basicamente no seguinte: você coloca o paciente dentro de uma câmara em alta pressão, com oxigênio, e a ideia é que chegue mais oxigênio ao local da ferida. Igual eu falei, oxigênio é interessantíssimo e importantíssimo para fechar feridas. E nisso nós estamos falando de úlceras não só de membros inferiores. A hiperbárica tem outras indicações também. Pacientes com queimaduras, pacientes com fístulas, ajuda bastante. Pacientes com úlceras sacrais, aqueles pacientes que ficam mais acamados. E tem aquelas úlceras de pressão, ajuda bastante também. No caso das úlceras arteriais, depois que a gente faz a revascularização, que o sangue chega, é ótimo também, porque, igual eu falei, tem que chegar sangue. Se não chegar sangue, nem o oxigênio em alta pressão chega lá. Então, a gente revasculariza, depois entra com a medicina hiperbárica, ajuda a acelerar o processo de cicatrização também. Se for junto com o vácuo, então, nossa senhora, igual eu expliquei para vocês, que sobe um pouco, né, a profundidade da ferida e ainda leva mais oxigênio ao local onde essa ferida está. Eu tenho tido gratas surpresas com alguns pacientes que nós temos tratado dentro da equipe da cirurgia vascular, tanto com o Dr. Gustavo, que também faz parte do grupo da O2. Nós temos tido resultados bons quando nós precisamos e encaminhamos para eles. Perfeito. Ele está comentando aqui que até para o envelhecimento, não é, doutor Robert? Estou até querendo uma sessão. Eli, você não tá velha, não, tá? Mas sim, ajuda bem.
Foge um pouco da minha área, confesso. Não está muito dentro dos meus conhecimentos, não, mas sim, tenho notícia que funciona bem também. Perfeito. Bom, partindo aqui agora já para as últimas perguntas, porque o nosso tempo aqui é limitado, a todos vocês que entraram agora, nós estamos tratando hoje com o Dr. Robert Amorim, nosso cirurgião vascular, a respeito do tema úlceras de membros inferiores. Mais um assunto muito importante que o nosso Projeto Saúde em Pauta, ao vivo aqui no Instagram. E lembrando que a nossa live ficará salva no nosso canal do YouTube, do Complexo de Saúde São João de Deus, e também no nosso IGTV aqui no Instagram. Queria aproveitar e registrar a presença da minha mãe, que está assistindo aí diretamente do Lagoa da Prata, está aí conosco assistindo essa transmissão. Dr. Robert, pode falar, desculpa. Não, estou aqui também em Lagoa. Isso, vocês estão diretamente daí nos prestigiando nessa noite. Vamos agora falar a respeito da questão da prevenção das úlceras, né? Quais são os métodos de prevenção que existem para as úlceras de membros inferiores? A gente tratou já alguns assuntos relacionados a isso durante a nossa transmissão. Principalmente prevenção de fator de risco, né? Paciente que tem doença venosa crônica, tratamento da doença venosa crônica, né? Seja por tratamento das úlceras das varizes ligadas à safena, seja por compressão. Então, assim, o ideal é a gente pegar esse paciente e tratar as varizes dele antes que elas alterações na pele se tornem úlceras, né? O paciente com doença arterial, se a gente pegar ele na época que ele tiver claudicando, ou seja, mancando, essa dor que eu falei ao caminhar, muito melhor. Saiu recentemente um estudo em janeiro desse ano, chama COMPASS, em que a gente faz um tratamento com AS e Xarelto, que é a rivaroxabana. Não tem ainda, infelizmente, no mercado o genérico da droga. E quando você associa as duas drogas, você tem uma diminuição de eventos cardiovasculares e cerebrovasculares, ou seja, infarto e AVC. Porque a gente costuma falar, o paciente que tem doença na artéria da perna, você pode ter certeza, a placa que está lá em cima está aqui no pescoço, indo para o cérebro, está nas artérias coronárias do coração. Então, a doença ela é sistêmica. Então, você tem que pensar nesse paciente globalmente e até para prevenir outros tipos de risco. Por isso, o paciente às vezes, o que vem antes do problema na perna é o infarto, é o AVC. Ou, às vezes, quando a gente trata esses pacientes, eles complicam com essas doenças. Então, assim, a prevenção nesses casos, e além do que? Tabagismo. De jeito nenhum. É veneno para a artéria, não tem jeito. Paciente que a gente opera, põe o stent e continua fumando, o stent fecha. E fecha mesmo dentro de 6 meses. Às vezes a gente está lá pelejando, consegue abrir a artéria, põe o stent, fica bonitinho, o fluxo tá bacana, 6 meses depois ele tá lá, e aí, como é que você tá? Não, tô fumando ainda. Aí eu falei, pois fechou. Então, assim, prevenção de fator de risco nas doenças venosas, nas doenças arteriais, nas úlceras hipertensivas é o controle da pressão, né? Apesar de ser menos comum, igual eu falei, mas você tem que controlar a pressão, até porque ela é fator de risco para doença arterial obstrutiva periférica. E para infarto e para AVC, né? Em relação ao pioderma gangrenoso, é um tratamento mais com corticoide. Em relação às vasculites, por ser autoimune, não se tem uma cura, né? Porque, igual eu falei, é seu corpo mesmo que está programado de forma errônea para atacar seu próprio corpo. Mas tem controle. Então, o paciente tem que ser disciplinado, tem que ficar realmente atento, tem que tratar com o pessoal, às vezes da hematologia, fica muito próximo da gente quanto a isso, com o cirurgião vascular também. Então, assim, a prevenção, o controle dos fatores de risco, o controle das doenças de base, é isso que vai prevenir de dar úlcera. Se o paciente segue tudo certinho, faz atividade física, na lesão venosa, isso é muito interessante. Você melhora a bomba da panturrilha, ciclismo, caminhada, corrida, natação, tudo isso é interessante. E também para o paciente arterial. O paciente arterial, quando ele começa a fazer fisioterapia vascular e começa a ter realmente um aumento da distância de marcha dele, melhora bastante a vasodilatação, a formação de novos vasos. Então, assim, isso é fundamental para a gente evitar e controlar essas úlceras. Perfeito. E nós temos sempre os profissionais mega capacitados do nosso complexo de saúde, cada vez mais perto da população, de toda a sociedade, por meio da nossa clínica de consultórios,
estrategicamente localizada ali no centro de Divinópolis, no qual você atende, né? Então, mais do que fazer prevenção, é estar sempre em dia, realizando todo o check-up, né? Realizando todas as consultas, para que possa ser você comece a fazer um tratamento, uma prevenção, né, a essas úlceras. Então, Perfeito. gostaria aí que você fizesse para a gente encerrar a nossa transmissão de hoje, para que as pessoas, então, interessadas em conhecer um pouco mais sobre esse assunto e fazer esse check-up, que possam estar aí na nossa clínica de consultórios no centro de Divinópolis. Isso. Primeiramente, né, novamente agradecer a oportunidade, né, Rubens? Eu acho que falar daquilo que a gente gosta de trabalhar é algo que flui fácil, né? Então, assim, eu estou cercado de pessoas ótimas na equipe, doutor Gustavo Laranjo, doutor Ricardo Ocal, doutor Rogério Barbieri. A gente trabalha junto, a gente trabalha como um time mesmo. E assim, tecnologia do lado, está sendo proporcionado para a gente ótimas condições de trabalho. Hoje eu sou o braço da equipe que está lá na clínica, no centro da cidade, na clínica de consultórios, justamente, né, porque eu acho que é importante a gente não, a clínica, no caso, a cirurgia vascular, a equipe não se isolar dentro do hospital, né? Nós temos que estar aí fora, temos que estar perto dos pacientes. E a gente, né, depois que realmente a gente foi agregando a equipe, foi somando, nós achamos importante, né? E hoje eu estou lá atendendo justamente para isso, para ser um braço da equipe presente lá. E o mais interessante de lá é justamente pela pluralidade de profissionais que nós temos lá. Então, às vezes, um colega está lá dentro, precisa de uma opinião ou precisa de encaminhar um paciente, está todo mundo lá, né? Até eu também preciso de encaminhar um paciente, está todo mundo lá. Então, a Sim. concentração de profissionais é o que é o grande trunfo da ideia, sabe? E puxando um pouquinho também do que a gente, né, que você inclusive pediu para falar, estamos realmente realizando algumas cirurgias que antes não eram realizadas no hospital. Tentando, né, trazer um pouquinho do tratamento da cirurgia de aorta, das doenças da aorta para dentro do hospital, essas doenças que geralmente eram encaminhadas todas para Belo Horizonte. E como eu disse, não tem porquê, né? Tem gente que, se for pensar assim, não, mas Belo Horizonte é melhor. Gente, tem um monte de hospital em Belo Horizonte que não tem a estrutura que a gente tem aqui hoje, né? Isso é realmente verdade. Eu venho de Belo Horizonte, eu fui formado em Belo Horizonte, igual eu falei para vocês, fiz minha residência de cirurgia vascular, tanto do trauma, dentro do Hospital João de Três, quanto dentro do Hospital Felício Roxo, que inova em tecnologia, e a ideia é trazer isso para cá mesmo, porque a saúde tem que ser descentralizada, os centros de formação, eles têm que realmente mandar profissionais para outros lugares, e o trabalho, eu acredito muito no trabalho, que a gente está fazendo. Eu acho que estamos no caminho certo. Temos que percorrer muita coisa ainda, até porque estamos iniciando. Mas nesses últimos 6 meses, a quantidade de cirurgias diferentes, e aí eu também trago um pouco os nossos colegas da cardiologia intervencionista, que estão muito perto da gente, doutor Gustavo, doutor Carlos, doutor Gustavo Adjuto, né? Que participaram do procedimento de TAV aí essa semana, que estão junto com a gente também. A parceria, ela traz realmente benefícios, não só para a gente, como para o hospital, como para a população. É muito melhor você tratar perto da sua casa do que você ir para outro lugar, deslocar sua família, deslocar sua estrutura. Isso aí realmente é muito difícil. E a gente tem estrutura, eu acredito que tem dado certo, os resultados têm melhorado vertiginosamente. Isso, é trabalho. Eu acho que nada resiste ao trabalho. Exatamente. Você disse agora há pouco, né, que vocês acreditam no potencial do complexo de saúde e nós também acreditamos nisso, né, na potencialidade de vocês profissionais. Ele está reafirmando aqui que nós estamos investindo muito e que vamos ser, sim, referência para essa especialidade, né, a nível nacional. O Dr. Ricardo Ocal reiterou que nós estamos mesmo no caminho, né, e não há dúvidas a respeito disso. A Cláudia Vieira, descentralização, esta é a palavra. Então, as pessoas de fato estão comungando da mesma fala que você. Nós estamos no caminho correto, nós estamos evoluindo para cada vez mais ser referência de nível nacional.
o nosso complexo de saúde, levando o nome aí a todo o nosso país, né? Parabéns mesmo por você, para toda a equipe do Ricardo Ocawa, médico brilhante, eu tenho contato com ele direto pelo WhatsApp, a gente se troca muita ideia, com o doutor Carlos Bueno também, da nossa hemodinâmica, o doutor Eduardo Chula, também tive com ele ontem, super simpático, mas eu gostaria que também destacar os demais profissionais que estiveram envolvidos nesse procedimento aí que você comentou, né, da TAV. Então, estiveram envolvidos os hemodinamicistas, Dr. Carlos Augusto Bueno, Dr. Gustavo Lobato e Dr. Saulo Augusto Lima, os cirurgiões cardíacos, Dr. Tomás Furtado, Dr. Ariângelo Araújo, Dr. Landerson Furtado, os hemodinamicistas, convidado Márcio Montenegro, né, esteve com vocês também. Os ecocardiografistas, doutor Eduardo Chula, doutor Haldner Borges, também grande parceiro nosso, e a doutora Cristiana Conceição. Os anestesistas, doutor Leonardo Queiroz e a Bárbara Cardoso. E nós podemos também deixar de citar aqui as enfermeiras Valesca Barreto e Jéssica Andrade, né, porque a gente sabe que o trabalho do médico é sempre complementar com o apoio, né, a ajuda da nossa equipe assistencial. Olha o tamanho do time aí para você ver. Realmente, a gente está bem assistido. Eu acho que tá tudo aí. É só a gente começar a dar os passos certos. Exatamente. Então, vamos encerrando por aqui a nossa transmissão de hoje. Estamos aí quase completando 1 hora de transmissão, mas só reforçando aqui, agradecer mais uma vez a ACOM, que está promovendo aí a campanha Roar Coragem Também Cura, que é a campanha para que possa ser arrecadado recursos para a nossa construção da oncopediatria aqui no Hospital do Câncer. A ACOM, que é a nossa grande parceira, e vocês que estão aí nos assistindo, podem doar para esse projeto brilhante, que dentro em breve nós vamos fazer uma divulgação ainda mais intensa a respeito desse projeto em parceria com a ACOM. E destacando que vocês podem ter uma consulta com os nossos profissionais da clínica de consultórios no centro da cidade, num ambiente moderno, aconchegante, inovador, com toda a tranquilidade, né, para que vocês possam consultar com os nossos profissionais por meio da saúde suplementar e, consequentemente, com o Dr. Robert, que tem todo esse conhecimento na área, através do agendamento de sua consulta no 3216-6750. 3216-6750 é o telefone da nossa clínica de consultórios, onde vocês vão ligar e vão fazer o agendamento aí, tanto com o Dr. Robert quanto com os demais profissionais. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Robert. Um grande abraço a todo mundo aí de Lagoa da Prata. Final de semana estarei aí curtindo o feriado, tá bom? E que você possa estar conosco aí na nossa transmissão em outras ocasiões, porque você tem um conhecimento tão grande, é tão jovem e tem um conhecimento tão grande. Vale a pena a gente fazer uma segunda parte aí dessa nossa transmissão em parceria com o Dr. Ricardo também, viu, Dr. Ricardo? Muito em breve a gente vai estar aqui conosco para falar desses procedimentos que vocês têm realizado. Não, eu agradeço a oportunidade, agradeço o elogio, a cara tá até enganando bem, mas Isso não. estamos aí à disposição, quem precisar, tanto pelo perfil, tanto pela clínica de consultórios, estamos aí disponíveis para tirar dúvidas, para consultas, para avaliações. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Tem sido bastante recompensador o trabalho. Perfeito. Esse é o nosso projeto Saúde em Pauta, então, seguindo aí na nossa reta final desse tema com o Dr. Robert Amorim, nosso cirurgião vascular que atende nossa clínica de consultórios. Ele trouxe hoje a respeito do assunto úlceras em membros inferiores. Lembrando que a nossa transmissão ficará salva no nosso IGTV, aqui no Instagram, para que você possa compartilhar com todas aquelas pessoas que não puderam estar presente conosco neste momento. E também, ainda essa noite, essa nossa transmissão, essa nossa entrevista estará disponível no nosso canal do YouTube para que vocês também possam compartilhar com as pessoas que não puderam assistir nesse momento. Então, vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que participaram. Na próxima terça-feira, dia 13, é isso? Dia 13, exatamente. Dia 13 estaremos de volta, pós-feriado, com mais uma transmissão do Projeto Saúde em Pauta, aqui diretamente do Complexo de Saúde São João de Deus. O Complexo de Saúde da sua confiança. Muito obrigado a todos. Tenha boa noite.